Então, estamos retornando. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui. Então, veja bem. Aí a gente já começa a ter um entendimento da disciplina. Por quê? Porque se o sinal estiver todo misturado, se eu mostrar um sinal para você do jeito que está aqui, ó, a gente não entende nada. Tá vendo? Então, um sinal de 60 Hz, 50, né, com um sinal de 120 misturado com um monte de ruído. Mas como é que a gente separa isso? Como é que a gente tira aquela componente que a gente não quer? Tá? Então, aí o gráfico, né, toda a técnica do Fourier ele vai ajudar a gente nisso aí. Tá? Na unidade 3, pessoal, nós vamos aprender filtros digitais. Nós vamos pegar esse sinal aí, ó, esse sinal que vocês acabaram de plotar ele. Esse sinal aqui, se eu aplicar um filtro para tirar o... Eu quero que passe a frequência de 50 Hz, depois eu quero que passe a frequência de 120 Hz e quero tirar o resto. Como que seria esse gráfico? Como é que seria esse gráfico aí? Ó? Bastaria eu fazer isso aqui. Ó. Eu pego... Vou montar um script com o pedaço que me interessa. Eu vou fazer o processo. Eu vou fazer aqui primeiro, tá? Depois aí a gente discute. Então eu vou colocar o sinais que me interessam. E aí o legal é que a gente vai começando a ter o entendimento da disciplina. Então, se eu plotar, vai ter esse gráfico aqui, ó. Então, se eu rodar aqui no MATLAB, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou... Bom, eu vou compartilhar uma outra tela aqui, pessoal. Coloquei no script só a parte que me interessa, tá? E eu vou explicar para vocês. Então, o Emerson, igual você falou, né? A vida nós temos os nossos problemas, mas a gente tem que tentar pegar o lado positivo, né? Esse script aqui que eu estou mostrando para vocês, o que eu fiz? Coloquei o clear all, CLC, o close all e peguei o restante do script que ele está fazendo, tá? Então, S é o 07 mais o seno, só que no script que ele colocou para vocês, ele pegou o vetor só de T até, da posição 1 até 50. Ele colocou só aumentar o tamanho aqui da fonte. Então, olha lá, ele pegou, mandou plotar um T da posição 1 até 50. Ele multiplicou por 1000, pessoal, porque ele multiplicou por 1000 aqui porque o vetor está em milissegundos.
Ele multiplicou por 1000 para ele colocar numa escala de segundo, tá? Então, esse pedacinho aqui, eu estou mandando ele plotar o S, o T em função do S. E se eu quiser plotar o vetor todo, não só da posição de 1 até 50, mas de 1 até 1500, eu fiz um figure para abrir uma outra tela e mandei ele dar um plot de T por S. Tá? Então, se eu rodar esse script todo aqui, o que vai acontecer? Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, vou lá dentro do MATLAB e vou mandar ele executar. Vou parar de compartilhar a tela aqui para compartilhar a tela novamente. Então, olha lá. A gente veria um gráfico desse jeito aí, ó. Sem ruído. Tá? Sem ruído. Se eu der um zoom nele aqui, ó, aquela soma daqueles dois senos estão assim, ó. Seria isso aqui, ó. Seria isso aí. Só que quando ele misturou o ruído, aí deu aquele sinal maluco lá que a gente não entendeu nada, tá? Bom, então, pessoal, vocês rodaram o script, vocês viram que a função lá que ele usou, aquele, seria uma maneira de incluir ruído, tá? Só que existe uma maneira melhor. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou mostrar aqui. Então, dentro desse diretório aplicações, foram todos os scripts que eu fui mostrando para vocês até agora. Só silenciar meu celular aqui. Então, por exemplo, alias. Já mostrei esse script para vocês, do apito do trem. Tá? Exponencial complexa. Já mostrei esse script para vocês em sala. Beleza? Aí, dentro de cada script desses aqui, por exemplo, ruído branco. O ruído branco, ele é um script que mostra uma maneira de como que você gera um sinal e coloca um ruído, né? Essa maneira que vocês acabaram de ver aí foi uma aplicação. Ele gerou um ruído e usou a função FFT para mostrar quais frequências que estão dentro daquele gráfico, tá? Quais frequências que estão dentro daquele sinal, com quais amplitudes. Então, ele mostrou lá dentro de todo o espectro de frequência, tinham algumas amplitudes aparecendo, tá? Esse script, esse ruído branco, se eu mandar abrir esse arquivo exemplo SNR, não vai aparecer aí para vocês. Então, lá naquele link que eu mandei da aula 1, se vocês baixarem o arquivo, tem esse arquivo aqui compactado, tá? Esse arquivo aplicações que eu mandei para vocês. Eu vou dar um Ctrl C nele aqui e vou colar ele lá vou dar adicionar ele aqui. É o mesmo arquivo, tá? Aí, se vocês quiserem pegar ele pelo WhatsApp, tá aí. Então, deixa eu jogar ele no WhatsApp aí. Então, esse arquivo aí, se vocês compactarem esse arquivo, ele tá aí, ó. Se vocês descompactarem esse arquivo, aí um diretório é esse ruído branco, que é o que eu vou explicar agora. O objetivo desse script é a mesma coisa. Dado um sinal, aí eu vou abrir esse script aqui para explicar ele para vocês. Vou abrir aqui, né, ruído branco, exemplo SNR. Vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar a tela aí com vocês. Bom, esse script, pessoal, o MATLAB está sempre evoluindo, tá?
Então, aqui o início do script está o clear all, o CLC e o close all. O que ele está dizendo para você? Existe um negócio que a gente chama de SNR. SNR. SNR significa Signal Noise Relation. Relação sinal-ruído. Né? O quanto o ruído está comprometendo um determinado sinal. Tá certo? Então, o que acontece? Esse script aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. O que esse script está dizendo para mim? Aqui já começa a aparecer algumas coisas que nós vamos ter que dar uma revisada. Quando fala em dB, potência em dB, ganho em dB, é muito comum, né? O aluno da engenharia, ele não lembrar muito desse negócio, tá? E aí eu vou dar uma relembrada com vocês hoje. Eu criei um script aqui, ó, x igual raiz quadrada de 2, seno. Aí o que esse seno aqui está fazendo? Ele está fazendo de 0, π sobre 8, 6 vezes π. Tá? Seno de 0 a 6π. E o intervalo dele aqui vai variar de π sobre 8. Se eu mandar plotar esse sinal x aqui, pessoal, vai dar um seno perfeito. Se eu der um plot x aqui, ó, que é esse primeiro plot que ele está fazendo, vai aparecer um seno perfeito, tá? Só que ele pegou o y, ele está dizendo o seguinte, gere nesse x, acrescente nesse x, um ruído, um determinado ruído branco. Ruído branco na estatística é o seguinte, se você acrescentar um vetor de tamanho 100, você vai acrescentar 100 amostras de ruído nesse sinal original. Só que a média desse ruído, se você somar todos os elementos e calcular a média vai dar 0. Então, é o que a gente chama de ruído branco. É um ruído cujo a somatória vai ser como a média nula, uma distribuição normal na estatística. Tá? Então, se eu rodar esse camarada aqui, se eu mandar rodar esse exemplo, é uma maneira de acrescentar um ruído, né, que a gente chama de ruído branco com média nula. E esse sinal aqui, esse 0, está dizendo que a relação sinal-ruído é de 0 dB. Ganho em potência 0. 0 dB em dB. Tá? Na sequência aqui eu vou explicar esse conceito. Então, se eu rodar esse script aqui, eu vou lá dentro do MATLAB, vou dar um CLC, um close all, vou rodar o script e mostrar o gráfico, tá? Então, se eu rodar esse script, vou mostrar a execução desse script aí para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui primeiro do sinal sem ruído. O sinal sem ruído é esse aí, ó. É um seno, ó. Ele está indo de 0 até aquele intervalo. E está vendo uma senoide perfeita, tá? Tem uns bicos aqui, tá, pessoal? Porque esses bicos são por causa da frequência de amostragem que a gente usou. Beleza? E esse sinal com ruído? Um ruído de 0 dB. A relação sinal-ruído é de 0 dB. Tá? O ruído que eu vou colocar aqui, ele tem que ser um ruído pequeno. Porque se ele for um ruído muito grande, ele vai comprometer muito esse sinal. Tá? Então, o sinal com a relação sinal-ruído de 0 dB, no ganho é 1. A amplitude do ruído está igual a 1 com relação à amplitude do sinal. Por isso, pessoal, que esse sinal, depois que eu plotar esse sinal agora, o sinal está muito bagunçado, a gente não vai nem conseguir. O sinal está muito bagunçado, ó. O sinal deteriorou todo, tá? Então, esse ruído está com uma amplitude igual, né? A amplitude do sinal está igual com relação à amplitude do sinal original, tá certo? Bom, então,
esse sinal aí que a gente está vendo aí, ó, a gente poderia aplicar uma técnica de processamento de sinais para remover esse ruído. Mas muitas vezes isso não é possível. Pode ser que não seja possível. Por quê? Depende da faixa de frequência do ruído, né? O sinal lá está com uma frequência bem definida. Aí eu consigo separar, eu consigo tirar e fazer um processamento de sinais, mas nem sempre isso é possível, tá certo? Bom, pessoal, esse script aí, a função awg n, eu vou deixar aqui para vocês compartilhado. E aí depois em casa, vocês vão brincar com ela aí, tá? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um sinal seno, raiz quadrada de 2, a função awgn, põe o x e depois quero uma amplitude, um ganho de 0 dB. Se você quiser 10 dB, você joga 10 aqui no segundo parâmetro, tá? Se você quiser 20, quanto mais você aumentar aqui, é a relação sinal-ruído. A amplitude do sinal sobre o ruído, né? Se você colocar aqui, por exemplo, aqui 60 dB, 1 dB, se eu rodar isso aqui, ó, vou rodar esse cidadão aqui, o que vai aparecer aqui para mim? Deixa eu rodar aqui. Uma relação sinal-ruído. Se eu compartilhar aqui, ó, o ruído que eu joguei praticamente não está mudando nada no sinal. Porque a amplitude do sinal sobre a amplitude do ruído, eu falei que é 60 dB. 60 dB é um valor muito alto na escala logarítmica. Tá certo? É a amplitude de um sinal com relação ao outro. Quanto maior for esse parâmetro aí, menos aquele ruído vai deteriorar o sinal original. Tá certo? Quando eu coloquei que a relação sinal-ruído é 0 dB, quer dizer que 0 dB em logarítmico, né, na escala logarítmica, na escala de Bell, é amplitude 1. Quer dizer que a relação do sinal sobre a relação do ruído é 1. Então, eles têm a mesma proporção de escala. Se o sinal está variando de menos 100 a 100, o ruído também está variando de menos 100 a 100. Então, quando você divide um pelo outro, dá 1. Na escala dB, um ganho 1 seria 0 dB, que eu vou explicar para vocês agora, tá? Bom, eu vou explicar primeiro essa parte do dB, tá? Vou compartilhar aqui um PowerPoint e queria saber se vocês queriam fazer alguma pergunta disso que vocês acabaram de executar. Tem uma parte aí do script, pessoal, que ele faz uns artifícios aí para pegar metade do vetor de um lado, a metade do vetor de um outro. Vou deixar isso aí por enquanto, mais para frente a gente volta nisso aí. Tá? Ô, Geraldo, sim? em relação a essa questão do decibel aí, em sinais, isso tem alguma coisa a ver com o decibel lá do áudio? Fala que pode danificar o nosso ouvido, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. É o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Beleza, então. É porque é o seguinte, quando você fala assim, o ganho de potência de um amplificador, o ganho é o sinal de saída dividido pelo sinal de entrada, tá certo? Se você pegar uma tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, vai dar um ganho, um valor do ganho. Então, por exemplo, você aplicou 1 volt na entrada, saiu 2 volts, então o ganho é 2. Tensão de saída 2 dividido pela entrada é 1, então o ganho é 2, tá? Só que quando a gente está falando de sinais, frequência, a gente precisa de uma frequência com valor variando no espectro muito grande. Então, se a gente usasse uma escala saída sobre entrada, daria um número muito grande. Então, a gente vai explicar a escala em Bell, tá? Que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu vou parar aqui de compartilhar essa parte
Bom, aí, pessoal, tem um material aí que eu gosto dele, que na sequência a gente vai estudar filtro, que a gente chama de decibéis e filtros, tá? Que é o capítulo 21 desse livro aí, ó. Análise de circuitos do Bolle-Estado, tá? Qual que é o objetivo desse capítulo? Primeiro, é desenvolver a confiança no uso de logaritmos e decibéis, na descrição dos níveis de potência e de tensão. Tá certo? Familiarizar-se com a resposta em frequência de filtros, passa alto e passa baixo, aprender a calcular a frequência de corte e descrever a curva de fase. No capítulo no livro, pessoal, ele explica, põe as formas, faz tudo. Aqui nós não vamos conseguir fazer isso, tá? Eu vou focar no que interessa para a gente. E lá na hora que a gente estiver trabalhando com filtros, aí eu vou chamar atenção para vocês no que interessa para nós. Calcular as frequências de corte, esboçar a resposta em frequência de um filtro passa alta, rejeita faixa ou banda dupla. Aqui nós não vamos ter um foco em eletrônica, nós vamos ter um foco em processamento de sinais, para tirar o espectro de frequência que interessa para a gente. Bom, o primeiro ponto aí, pessoal, é a unidade decibel, tá? Definida por uma expressão logarítmica. É usada em toda a indústria, né, para definir níveis de áudio. A gente fala níveis de áudio, ou ganho de tensão, ou energia, ou intensidade de campo e assim por diante. Toda vez que você quer saber o quanto que a saída elevou com relação à entrada, isso é um ganho, tá? Um ganho. Então, lá na eletrônica você estuda assim, tensão de saída sobre a tensão de entrada, esse é um ganho. Só que, como eu falei, mas quando a gente vai falando de espectro de frequência, muitas vezes a frequência, você está interessado em saber de 0 a 1 MHz. Se você colocar 0 a 1 MHz numa escala linear, você não consegue fazer a análise que você precisa, tá? Então, uma análise no domínio da frequência é mais comum a gente usar uma escala que seria decibel. Então, uma regra básica de exponencial é essa aí, né? Uma expressão matemática. Um n igual a um b elevado a x. Quando você faz log de b, na verdade, o logarítmico, né? Você quer descobrir. Quando você faz lá assim, quanto que é o log de b? Quanto que é o log, desculpa, log de n na base b? O que você quer descobrir é o número x, que você vai pegar esse b elevado a x para dar n, tá? Então, lá na matemática nós estudamos isso aí. Bom, então, tem um texto aqui que eu não tirei ele não, para ficar igualzinho que está lá no slide original, porque eles não deixam a gente mexer nesses slides, tá? A gente pode usar, mas não pode mudar. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte, ó, algumas áreas de aplicação, né? A seguir apresenta-se uma pequena lista das aplicações mais comuns da função logaritmo, né? Pode-se representar graficamente a resposta de um sistema para uma faixa de valores, cuja apresentação seria, de um outro modo, impossível ou muito extensa como uma escala linear, tá? Níveis de potência e de tensão, entre outros, podem ser comparados sem que se tenha que operar com números muito grandes ou muito pequenos, que frequentemente não deixam claro qual é o real impacto na diferença entre os valores comparados. 3. Muitos sistemas naturais respondem a estímulos externos de forma logarítmica. O resultado é um modelo matemático que permite obter diretamente a resposta do sistema a um sinal particular. Ilustrando esse ponto 3 aí, pessoal, o ouvido humano, ele segue um gráfico logarítmico, tá? Então, é melhor você usar uma escala logarítmica. Então, a gente vai falando em intensidade de som, né? Por exemplo. A resposta do sistema em cascata pode ser rapidamente determinada usando logaritmos, quando os logaritmos dos ganhos de todos os tais são conhecidos. Essa característica será demonstrada. Então, a escala logarítmica é isso aí, ó, né? Você começa com o número 1, por exemplo, que seria um 10 elevado a 0, é 1, tá certo? O 2 aqui, ó, ele está numa escala aqui que ele vem 1, né? 2. Na próxima, ele já coloca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, isso aqui seria, ó, 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1, 10. Depois, a próxima já é 10 elevado a 2, que é 100. E a escala vertical, ela é linear. Beleza? Então, tá aí um papel milimetrado aí com a escala logarítmica. Então, pessoal, falando em frequência, é muito comum a gente trabalhar com isso aí, ó. Escala logarítmica para frequência. Frequência 1, frequência 2, 3, 5, 8, 1, 10. O que seria 20 é o 10 elevado a 2, né? O que seria o 30 é o 10 elevado a 3. O que seria depois 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Então, nós queremos variar muito esse espectro de frequência. Mas observe, de 1 a 1 milhão coube em uma folha de papel. Se eu estivesse usando uma escala linear, não caberia, tá? Algumas propriedades importantes, né? Existem algumas características de logaritmo que devem ser enfatizadas. O logaritmo decimal, ou neperiano, do número 1 é igual a 0, né? Então, você tem que elevar a 0. Se você pegar um número elevado a 0, vai dar 1, né? O logaritmo de um número menor que 1 é um número negativo. Sempre que você estiver fazendo log de um número menor que 1, o resultado é um número negativo, tá? O logaritmo do produto de dois números é a soma dos logaritmos dos números. O logaritmo do quociente de dois números é o logaritmo do numerador menos o denominador. O logaritmo de um número elevado a uma potência é o produto da potência pelo log do número, né? Isso aí nós já estudamos isso aí. Então, vamos falar de ganho de potência, ganho de tensão, e depois a gente finaliza aí. Detalhe, tá, pessoal? Aqui nós não vamos cobrir o capítulo todo. Quem tiver, né, mais curiosidade pode pegar o capítulo 21. Isso aí que interessa para a gente, ó. Se você tiver um nível de tensão de saída dividido por uma tensão de entrada, se o sinal for idêntico, o ganho é 1. Você aplicou um sinal sonoro na entrada de um amplificador e não está amplificando nada, está saindo o mesmo sinal na saída, o ganho é 1. Em dB, pessoal, a gente aplica essa fórmula aqui, ó. V0 sobre VI, tá? Isso aqui, o log na base 10 de 1, 20 vezes log. Na hora que você calcular esse log aqui, se você colocar 1, esse log de 1 na base 10 é 0. Multiplicado por 20 vai dar 0. Então, quando você fala que o ganho é 0 dB, na verdade é porque o sinal de entrada ele é idêntico ao sinal de saída. Se essa relação for 2, quando você jogar nessa fórmula aqui, dá 6 dB. Tá? Eu não sei de cabeça não, tá? Alguns números a gente sabe, mas a gente não vai saber isso de cabeça. Quando a relação for 10, a gente diz que o ganho é 20 dB, tá? Porque se você pegar 10 aqui, 10, o log de 10 na base 10 é 1. 1 vezes 20 dá 20 dB. Em dB, o ganho é 20 dB. Então, a relação do sinal de saída sobre entrada é 10, tá? Você dobrou o ganho, passou para 20. Só que em dB, olha lá, ele sobe 6 dB. Passou para 26. Depois de 20, você passou para 100. Aí ele passou para 40. De 100, você passou para 1000. Ele passou para 60. A gente fala isso aqui que ele está aumentando 20 dB por década. De 100 para 1000 é uma década. Então, ele foi de 40 para 60. Depois de 1000 para 100 mil, ele passou para 60 dB. Então, o que importa para nós aqui hoje, né, seria que o ganho unitário aqui, quando o sinal de entrada está igual ao sinal de saída, ele está em 0 dB. Aqui ele está falando com relação ao sinal, né, mas a gente poderia ser frequência e assim por diante. Então, tá aí, ó, uma escala para a gente, né? Quando a gente está falando de o limiar, quando ele fala assim, um sinal muito fraco, um papel sendo amassado aqui embaixo, ó, seria um 0 dB, próximo de 0, né? 10 dB, quando você amassa um papel, seria mais ou menos 10 dB. Esse Szinho aqui, na verdade, tem uma siglazinha, né? Depois eu vou tentar aqui recordar isso aí, mas um sussurro, na medida que você vai aumentando isso aqui, ó,
Aí você entra, né, quando ele fala assim, uma música ambiente lá, 40 dBs, né? Na medida que você vai aumentando, você chega num ponto aqui de irritação, ó, tá? Então, olha lá, turbina de um avião, 160 dBs. Depois eu até tenho que lembrar o que é esse S aqui. Mas aqui tem essas escalas, né? Seria, ele tem uma outra escala aqui que seria de pressão no ouvido, né? De semibar aqui de pressão. E aí tem aí tá associada a como que o seu ouvido, né? As ondas sonoras, como é que o seu ouvido ele responde aí, tá certo? Como é que seria a dinâmica do ouvido, né? Deixa eu ver só quem está alguém me chamando aqui, peraí. Desligar esse telefone aqui. Bom, então, na verdade, eu tenho que desligar no computador. Deu uma pitada aqui. Bom, sinais aqui tá ok, então eu vou desligar. Então, qualquer combinação de dispositivos passivos, quando a gente fala filtro passivo, pessoal, é montado só com resistência, indutor e capacitor, tá? E quando você fala ativos, é porque tem transistor. Transistor é alimentado por uma fonte externa. Ou amplificadores operacionais, que também é alimentado por uma fonte externa. Daí vem os filtros ativos, né? Projetada para selecionar ou rejeitar uma faixa de frequência, determinada filtro. Quando a gente fala filtro, a gente acostuma muito com filtro falando só em intenção, mas não é. Quando você está tirando uma frequência, né? Quer dizer que você está filtrando aquela frequência. Você quer tirar uma determinada amplitude do sinal, você está filtrando aquele pedaço do sinal. Tá? Nos sistemas de comunicação, os filtros são usados para deixar passar as frequências que contêm informações desejadas e rejeitar as frequências restantes. Tá? Na nossa disciplina, nosso foco é em filtro digital, não é em filtro analógico. Então a gente não cobre filtro analógico aqui, mas como o conceito é o mesmo, então eu vou explicar usando a ilustração para filtro analógico e depois, chegando lá na disciplina, né, em filtros digitais, vocês vão ver que a gente vai usar esses conceitos. Bom, então os filtros são divididos em filtro passivo e filtro ativo, tá? E aqui, pessoal, passivo, lembrando, baseado em elementos RLC. São elementos que não recebem uma alimentação externa, de uma fonte externa. A própria entrada do sinal é a energia que aquele elemento tem para funcionar. Os filtros ativos, não. Quando você coloca um operacional, você precisa aquele mais VCC e menos VDD, e o VDD, que seria a alimentação negativa para ele funcionar. Tá? Se a gente pudesse fazer mais uma classificação, que esse livro aí não é um livro de processamento de sinais. Eu teria uma classificação em filtros analógicos e filtros digitais. Qual é a diferença de um filtro digital com um filtro analógico? Um filtro digital, ele é um filtro que ele é feito por meio de um processamento digital. Um filtro analógico, ele é um filtro que ele é feito por meio de um circuito eletrônico, tá? Um circuito eletrônico utilizando ou elemento RLC ou próprio operacional, ou próprio transistor, tá? Mas não tem um elemento que é o elemento de um sistema digital, não tem um microcontrolador, tá? Então, olha lá, lembrando aí os filtros, aí está primeiro uma ilustração de um filtro passa-baixo, a banda de passagem é o espectro que eu quero, lembrando que aqui é F. A banda de atenuação, eu vou mandar ele atenuar a frequência que eu não quero. Essa frequência de corte, pessoal, a gente começa a determinar essa frequência de corte como sendo em torno de 0,7 da amplitude do sinal máximo. Tá? Então, na hora que ele começa a diminuir com 0,7 da frequência de corte, da amplitude, quer dizer que ele está atenuando. Ou ele vai atenuar mais rápido ou de modo mais lento. Tá? Um filtro passa alta, ele começa a aumentar a frequência. Na hora que ele passa de 0,7 aqui, aí ele vai passar a banda de passagem dele, que é a frequência onde o filtro vai deixar passar.
Banda de passagem, isso aqui é um filtro, passa banda, né? Olha lá, a banda de passagem dele. Tem uma frequência aqui menor, que é a banda de atenuação, e tem um F2 aqui, que é a banda de atenuação maior. Então, esse filtro aqui é um filtro passa-faixa. Passa essa faixa entre F2, F1 e F2. E um filtro corta-faixa. O que é um filtro corta-faixa? Você tem uma frequência ali, a partir daquela frequência F1, você quer que ele corte. E a partir abaixo da frequência F2, você quer que ele corte. Esses elementos, pessoal, eles não são perfeitos, tá? Então, quer dizer que a partir do F1 tem um pouquinho de sinal. Ele não está na amplitude zero, ele tem um pouquinho ali de energia, tá? Mas, a grosso modo, é assim que funciona esse negócio aí. Um exemplo aí de um filtro passa-baixa, não vou ficar parando isso aqui, porque é assunto de outras disciplinas, mas só lembrar que em frequências baixas, zero, esse circuito ele tem essa configuração aqui, ó, tá? Em baixas frequências, porque lembrando que a tensão no capacitor é 1 sobre RC, né? Aquele ômega C lá. O ômega C é 1 sobre... Não, XC, desculpa. O XC é igual a 1 sobre ômega C. Como ele está no denominador, na medida que o ômega é 2πfc, a frequência está no denominador. Então, a frequência zero torna o XC muito alto. Então, o sinal que você está aplicando na entrada está chegando na saída, para frequências baixas. Na hora que você começar a aumentar essa frequência, o capacitor começa a agir, começa a atuar. Então, esse circuito aqui, na frequência tendendo ao infinito, esse fio aqui é um curto-circuito. Então, não chega tensão nenhuma na saída desse circuito, tá? É isso aí, ó. Em altas frequências, o XC é muito baixo, então, esse circuito, a tensão que você vai ler aqui vai ser uma tensão zero, beleza? Então, graficamente aqui, é isso que ele está mostrando para você, ó. Bom, agora eu vou passar mais rápido, porque as análises são muito parecidas. Então, o que ele está dizendo, olha lá, você pode ter um gráfico usando uma relação tensão de saída sobre tensão de entrada dessa maneira, tá? Aí ele vai falar que quando o sinal de saída, tensão de saída sobre entrada é 1, né? Na medida que ele vai caminhando aqui para certas frequências, ele vai cortar, ele quer filtrar esses valores. Bom, agora, pessoal, tem um negócio muito importante para nós. O sinal de saída, ele pode estar atrasado ou adiantado com relação ao sinal de entrada. Quando esse gráfico está sendo mostrado do jeito que você está vendo aí, é que o sinal de saída ele está adiantado em relação ao sinal de entrada. Mas ele está adiantado quanto? Aí ele vai te falar, ó, 0 graus. Embora o sinal aqui esteja com sinal negativo, 45, mas você tem que preocupar com o módulo. 0, 45. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele está dizendo que o sinal de saída está adiantado 45 graus com relação ao sinal. O sinal de saída está adiantado com relação ao sinal de entrada. Lá, quando a gente faz aquela relação usando lá o MATLAB, a gente diz que é menos 45 graus, um sinal com relação ao outro, ou menos 90 graus, tá? Quando você começa a trazer esse sinal de mais 90, na verdade, ele começa a aproximar, porque na hora que ele chegar em 180, ele está sobreposto de novo, tá? Então, esse gráfico, ele está dando essa analogia aí para você. Depois vocês podem dar uma lida lá com calma no livro, com mais calma, que ele vai estar mostrando isso em detalhe. E se em vez de estar adiantado, ele está atrasado. Aí o gráfico muda. Ele passa a estar sobre... Tem a escala aqui horizontal, e ele está dizendo que o sinal de saída está atrasado em relação ao sinal de entrada. Então, quando ele está atrasado 0, ele está sobreposto, aí ele vai aumentando. 45 graus atrasado, 90 graus atrasado. Quando ele começa a atrasar mais ainda, vai chegar uma hora que você vai voltar no outro gráfico, que é a relação, né? Se você atrasa ele demais, aí ele vai chegar uma hora que, se você atrasar ele 90 graus,
ele vai estar sobreposto em 180 graus. Beleza? Esse gráfico ele está mostrando isso. Bom, aqui está um exemplo de um filtro passa baixo, fazendo uma análise bem alta assim, né, um filtro analógico. Em baixas frequências, esse indutor aqui funciona como um fio. Então, quer dizer que tem tensão em cima desse resistor. Beleza? Aqui está um outro exemplo, usando um capacitor, tá? São dois tipos de circuito aí que você pode analisar. O gráfico aí, você pode fazer um gráfico. Esse gráfico ele está mostrando aqui como que o gráfico se comporta. Qual é a relação do sinal de saída, se fosse um sinal de saída de amplitude 20 volts, com relação a essas frequências. Na medida que você muda a frequência do sinal, como que ele se comporta. Então, ele está dizendo que em 0,7 vai dar uma tensão em torno de 14,14 volts, tá? Na medida que ele for caindo, até uma amplitude zero. A frequência de corte dele aqui, ele está dizendo que é em torno de 318 kHz. Em 318 kHz, a amplitude ela está aproximadamente 70% da amplitude máxima. Essas contas aqui, pessoal, tem fórmulas para isso. Lá no livro, em filtros analógicos, tem essas fórmulas, tá? Com o valor do resistor, com o valor do indutor, com o valor do capacitor que você coloca. Aqui eu tirei para não vem muito ao caso, que nós vamos focar em filtros digitais. Esse gráfico, ele está mostrando de modo normalizado. O que é o modo normalizado? Se eu dividir, por exemplo, a tensão lá 20 por 20, vai dar 1. Então, ele está mostrando aqui os valores usando em PU, né? Aquele conceito lá de PU normalizado. O mesmo conceito. Está mostrando as frequências e qual que é a dinâmica do sinal com relação a você faz essa variação de frequência. Tá certo? Outro exemplo, agora aqui já é um filtro passa alta, tá? Então, essas análises são muito parecidas, só que eu vou pular isso aqui, se você tiver curiosidade, é só ir lá no filtro passa alta, né? Para outras frequências. O elemento lá funciona como um curto-circuito, e aí em altas frequências o sinal vai passar. Em baixas frequências, o capacitor ele é um circuito aberto, então o sinal não vai passar. Essa é a implementação de um filtro passa alto. O gráfico que importa para nós aqui para o filtro passa alto é esse. A banda de passagem são altas frequências. Uma dúvida comum que o pessoal fica assim, o que é alta frequência? Depende. Se você estiver fazendo uma análise de 0 a 100 Hz, por exemplo, o seu 0 a 2π, 2π é 100 Hz. Com altas frequências seria 70, 80 Hz, é alta, né? 60, 70, 80. Baixas frequências seria 0 a 30, por exemplo, até 0 a 40, tá? Mas se você estiver fazendo uma análise para kHz, 0 a 100 kHz, né? O que seria baixa e o que seria alta? 30 kHz numa escala de 0 a 100 kHz, 20 mil Hz seria baixa frequência, nesse gráfico. 80 mil Hz seria alta, tá? Então, vocês têm que lembrar sempre que ele vai fazer uma análise de 0 a 2π. E o 2π é a sua frequência de amostragem, tá? A frequência de amostragem que vai definir o range do seu filtro. De modo normalizado, usando o mesmo conceito, tá? Bom, aqui é um filtro passa baixo, só que para RC, um gráfico, né? Aí vem aquele conceito do atraso ou o adiantamento da tensão de saída. Na verdade, é sinal de saída e sinal de entrada, tá, pessoal? A gente fala tensão porque, na verdade, o sensor lá, ele manda para você a tensão, é sinal elétrico. E sinal elétrico a gente vai medir a tensão, tá? Aqui tem um exemplo de um filtro passa alta. Vou pular isso aqui também, não vou parar muito nas análises. Bom, aqui agora tem um detalhe. Como é que você monta um filtro passa faixa ou corta faixa? Você vai ter que misturar dois filtros, tá? Então, eu tenho um filtro passa baixa e no outro gráfico eu tenho um filtro passa alta. Se eu juntar esses dois filtros aí, ou ele vai fazer um corta faixa ou ele vai fazer um passa faixa.
tá certo? Ele está mostrando que gráficos normalizados para um filtro passa baixa e um filtro passa alta que usam os mesmos componentes, né? Só mudar os componentes de lá de lugar, você consegue as propriedades do filtro que você quer. Aí, quando ele fala fase, pessoal, toda vez que a gente falar de fase, tem a ver quanto que um sinal está atrasado ou adiantado com relação ao outro, tá? Então, quando a gente falar em amplitude, é a amplitude do sinal. Quando a gente falar em fase, é aquele ângulo, a defasagem de um sinal com relação ao outro. A fase é muito importante para a gente, tá? Ela dá muita informação, assim como a amplitude. Não adianta nada você ter uma tensão em corrente, por exemplo, com amplitude máxima, mas defasado, por exemplo, em 90 graus. Defasado em 90 graus, a potência é zero. Porque na hora que a tensão é máxima, a corrente está no valor mínimo, tá? Então, um está defasado com relação ao outro. E o cosseno de 90 é zero. O cosseno de 90 é zero. Então, seu fator de potência zero, quer dizer que toda a energia que está lá nos elementos, nenhuma energia está sendo realizada, está sendo utilizada para realizar trabalho. Existe energia armazenada no indutor, no capacitor, mas nada daquilo está realizando trabalho lá dentro da sua rede elétrica. Está entrando toda na rede elétrica e está voltando toda para a rede da concessionária. Beleza? Então, para realizar trabalho para dissipação de potência ser máxima, tensão e corrente tem que estar em fase, ou seja, tem que estar com 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então, dissipação de potência é máxima. Então, um exemplo aí de um filtro passa-faixa. Esse filtro é um filtro analógico, mas o que importa para a gente é esse gráfico aqui, ó. Ele delimita duas, um F1 e um F2. Quando a gente estiver falando de filtro digital, pessoal, fala assim, filtro digital passa-faixa. O que importa para nós é o gráfico. Nós não vamos montar esse circuito eletrônico, tá? Nós não vamos soldar lá no equipamento para ele fazer isso. Qual que é a desvantagem de um filtro analógico? Você soldou na placa, se você quiser mudar esses parâmetros do filtro, você vai ter que arrancar o capacitor, você vai ter que remover o resistor, você vai ter que remover o indutor, tá? Então, a gente diz que um filtro analógico, ele resolve apenas uma equação diferencial. Mudou a equação diferencial, mudou a equação, mudou os elementos, mudou o R, mudou o L, mudou o C. Você perdeu o filtro, perdeu a placa. Daí que os filtros digitais têm as suas vantagens com relação ao filtro analógico, tá certo? Então, aí o filtro passa-faixa. O passa-faixa, pessoal, quando você tiver com a frequência muito alta, vai ter um sinal que vai passar por esse capacitor, ele vai atuar. Quando tiver com uma frequência muito baixa, esse capacitor vai atuar como um circuito aberto, mas o indutor vai conduzir, tá? Então, você tem um meio termo aqui, ó. Você vai ter sinal aqui na saída de acordo com os valores desse R, desse L e desse C. E o gráfico que representa isso, a dinâmica, é esse gráficozinho aqui, ó. O F1 e o F2 vai ser em função do valor desse R, desse L e desse C. Para saber o valor exato, as fórmulas, é só dar uma ida lá no livro, que ele tem lá uma tabelinha que mostra isso aí, tá? Um filtro passa-faixa, né? Aqui ele tem aqui um R, um L e um C, beleza? Aqui ele coloca uma ressonância, um circuito ressonante. Lembrando que o conceito de circuito ressonante é quando a frequência de ressonância quanto o XC igual ao XL, que aí a dissipação de potência é máxima, tá? Estou te mostrando esse exemplo aí. Bom, um filtro passa-faixa. Lembrando, pessoal, banda passante, bandwidth, é o espectro de frequência que me interessa. Toda frequência que estiver fora da banda passante não me interessa. Mas os filtros, não existe filtro ideal. Sempre vai ter naquela beiradinha lá uma determinada amplitude até ele zerar, tá? Não existe filtro ideal. Aí tem alguns conceitos importantes, ó. Como é que você implementa um filtro passa-faixa?
Você coloca um filtro passa alta para passar as altas frequências, em cascata com o filtro passa baixo. Então, imagina, está entrando de 0 a 100 Hz. Eu quero que no final fique só de 40 a 60. 40 a 60. Então, você faz um passa alta aqui, falando que vai passar frequências acima de 40. 40 para cima, então, está passando. E depois você faz um filtro passa baixa, falando que abaixo de 60 você não quer que passe. Então, no final, vai sobrar de 40 a 60 aqui no seu filtro. Então, normalmente, você vai implementar filtro passa-faixa dessa maneira aí, ó, tá? Então, graficamente, vai ser isso que ele vai te dar. Graficamente aí. Aqui são um filtro analógico, a implementação de um filtro passa-faixa. Passa alta esse pedacinho e o passa baixo esse outro. No final, ele vai montar um gráfico de espectro assim para você, tá? Aqui é uma implementação real de um filtro. Opa! Sim? Há um certo tempo atrás, Ah, eu estava em casa com os meus apetrechos aqui, caixa de som, violão, não sei o que e tal, e aham. imputei o microfone meu em uma caixa de som aqui. Aí ela começou a pegar aqueles sinais lá da rádio Aparecida, Ah, OM, certo, e certo, pá. Beleza? certo, Eu não certo, sei se encontra isso que você está falando, não, mas você está colocando filtros digitais. Aí o que certo. acontece? Eu comecei a perceber, pesquisei um pouco lá sobre as faixas que aquelas rádios funcionavam e tal. Falei assim, ó, mas isso aqui está funcionando como uma antena. Você falou isso lá no Isso, começo de hoje, né? exato. Aí eu tentei implementar um filtro aqui. Na verdade, eu implementei um filtro e ele resolveu isso para mim. Aham. Hoje eu consigo cantar, por exemplo, no microfone sem ter interferência dessas rádios. Ah, Porém, legal. ele continua sendo um filtro analógico. A minha pergunta é o seguinte: diante dessa explanação que você está colocando hoje, você está querendo dizer que eu conseguiria ainda melhorar ainda mais esse filtro que eu tenho, que ele é só analógico? Não, assim, usando, se você fizer pegar esse sinal seu que está chegando aí, jogar numa placa D, esse sinal vai chegar digital. Nós vamos tirar o sinal que não te interessa usando processamento digital, sem precisar montar capacitor, nem resistor, nem indutor. Porque o meu tem isso mesmo, tem esses elementos. Não tem indutor capacitor, não, basicamente é só um resistor. Basicamente é Isso, só isso. isso. Na verdade, nós vamos fazer isso que você fez, mas lá no MATLAB, entendeu? Aham, entendi. Beleza? Aí, ô Emerson, Oi. quando você me perguntou, eu já vou aproveitar e falar um negócio aqui para você e para normal esse vício de linguagem, mas é bom para você não cometer esse, não é no sentido é no sentido construtivo. Quando Não, você pergunta, ótimo, ótimo, quando você, ótimo. quando você me perguntou assim, há muito tempo atrás, o que acontece? O há de haver, no sentido de existir, ele já tem, ele já denota que é no passado, entendeu? Então, quando você perguntar assim, há muitos anos, não precisa falar o atrás, beleza? Você entendeu? Quando você fala assim, há alguns anos, você não precisa colocar a palavra atrás, Sim, entendi. É uma questão de beleza? português. Isso, isso. É porque, assim, como a gente está na engenharia, a gente vê muito esse vício de linguagem, mesmo em texto você não coloca, tá? Coloca assim, Igual, tem algumas outras coisas que a gente conhece, igual, por exemplo, isso. em vendas acontece muito, né? Um lançamento novo, né? O lançamento por si É, só, isso. ele já é novo. Exato, exato. Mas assim, é só para não deixar passar e, como você falou, eu vejo muito pessoal no dia a dia na engenharia. Às vezes a gente fala, entendeu? Mas só porque algum colega aí pode passar batido nisso, e aí pra vocês ficarem atentos, beleza? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Então nós vamos fazer o processamento, então, o Emerson,
Porque o sinal, Emerson, o sinal ele está vindo lá da antena, você falou perfeitamente, vem do fio. O sinal ele é analógico. Quando você montou e colocou o resistor Aqui, lá, só para sim. aproveitar, você está me vendo no cantinho aqui, o meu não é redondinho, não, aqui, ó. O quê? O meu filtro, você está conseguindo ver Ah, aí, ó. bacana. Ah, legal. O meu não é Legal. redondinho, não, o meu é quadradão, estranho mesmo, ó. Você é músico? Você toca instrumento? Não, não sou músico, não, eu só abaixo cordas. Bacana, bacana. Mas Beleza? aí, esse equipamento seu aí, esse equipamento, na verdade, o tamanho desses filtros já é uma própria evolução da eletrônica, porque isso aí tem um peso, entendeu? Sim. Então, quanto mais o cara consegue fazer ele mais compacto, é uma melhoria que ele está fazendo. Só que isso aí é com o avanço da eletrônica que ele consegue fazer isso, Ok. tá? Então, se você pegar as fontes mais antigas, as fontes, você vai ver que são fontes maiores, pesadas. Você colocava no notebook lá, você tinha que praticamente ter uma pasta para o notebook e uma outra para a fonte, entendeu? É verdade. Tá? Ok, Mas professor. vamos Valeu. seguir aqui, vamos seguindo. Então, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Então, pessoal, o que acontece? Esse filtro aí, então o filtro está na lógica aí. O que importa para nós é o espectro de frequência dele. Vamos avançar. Bom, o que importa para nós é esses gráficos aí, ó. Se você passar o passa-faixa, isso aqui, e o rejeita-faixa é do outro lado. O que acontece, pessoal? Se você fizer uma implementação de um filtro passa-faixa, igual o Emerson acabou de falar, você vai ter que soldar os elementos, o indutor, o capacitor e o resistor lá na placa. Só que veja bem, o sinal que você cortou aqui do passa-faixa é o rejeita-faixa e o passa-faixa, um é meio que um complemento do outro, tá? Então, o que que implica isso? Eu pedi para o Emerson assim, ó, faça um filtro para passar de 20 a 40 Hz para mim. Ele foi lá, pegou a placa, foi lá no centro de Belo Horizonte, comprou os componentes e montou o filtro. O filtro que ele fez dá exatamente esse gráfico aqui, ó. Aí vou falar para ele assim, ô Emerson, eu confundi, não era para passar essas frequências, era para rejeitar. Ele vai ter que pegar aquela placa dele, jogar fora, voltar lá em Belo Horizonte, comprar outros elementos, tá certo? Sendo que um é muito lá. Então, o que eu estou dizendo? Que lá no processamento digital, nós vamos mudar um sinal. Na hora que você mudar um sinal, aquele sinal digital que está chegando já vai vai mudar esse gráfico. Em vez desse gráfico da esquerda, ele vai passar a ser esse da direita. Tá certo? Então, isso é muito importante para nós. Daí, o mundo digital, o processamento digital de sinais, ele tem as suas vantagens, tá? Bom, aí tem um conceito, uma implementação de um filtro rejeita-faixa, né? Mas nós não vamos montar, mas lá no livro do Bollestar, você pode ir lá que tem esses valores, tá, Emerson? Se você tiver curiosidade, você pode ir lá e ele vai te falar os valores dos componentes, das resistências, do indutor, do capacitor, para rejeitar as faixas aí que você quer. Uma leitura que eu recomendo, inclusive, tá? Uma leitura muito É, boa. sim, eu procurei lá e eu procurei lá não, né? Eu procurei fazendo lá do meu jeito e eu Bacana. consegui resolver isso, entendeu? Show de bola. Bacana. Então, pessoal, aí seria um filtro rejeita faixa, é uma implementação também, mas aqui não vou parar nisso aqui agora, tá certo? Bom, o filtro rejeita faixa, a implementação dele em diagrama de blocos é essa aqui, ó. No caminho superior, você fez passar baixas frequências. Aí ele acionou. Ô, pessoal, isso aqui obedece o princípio da superposição. O que que acontece? O sinal vem tudo embolado aqui, ó. Vem tudo junto. É igual o sinal de áudio. Vem tudo misturado aqui, tá? Na hora que você fez o filtro passa baixa, as baixas frequências passaram no caminho superior. As altas frequências passaram por esse filtro passa alta. E lá na saída vai aparecer o sinal sem aquela faixa que você quis cortar, que foi, ele vai rejeitar aquela faixa que você não quis, tá certo?
Em processamento de sinais, o conceito é o mesmo. Então, graficamente, vai ser isso aí, ó, né? Ele cortou a frequência de corte dele aqui, tem esse FC aqui, inferior, e tem um FC superior, tá? E a frequência central aqui é a sua frequência de interesse. Beleza, pessoal? É a sua frequência de interesse aqui, que é esse F0. O bandwidth aqui é a banda passante. Bandwidth, né? O que está passando, é a banda que te interessa. Aliás, esse filtro aqui é um rejeita faixa, então é a banda que você não quer. Beleza? Então, você fez um filtro lá para tirar a voz da pessoa que não te interessa. Então, você montou aí o seu sistema. Bom, então, em termos de aplicações, pessoal, uma vez eu vi um filme muito antigo da banda Queen, tá? E o cara, o repórter que estava lá do lado, perguntou para o camarada assim: como que vocês conseguem fazer esse tipo de arranjo, esse tipo de música? E o cara respondeu assim: nós conseguimos graças à eletrônica. Então, o que acontece? E lá na banda Queen, se eu não me engano, o guitarrista, não o guitarrista é o cabeludo, tem os dois cabeludos, mas tem um baixista, se não me engano, que ele é engenheiro eletricista. E no filme do Bohemian Rhapsody lá, teve uma hora que o Fred Mercury comenta com o cara, né? E você, o que você é? Aí ele responde, né? Sou engenheiro. Então, talvez graças a tudo que a gente ouve hoje do Queen, que é um som espetacular, é o processamento de sinais sendo feito de modo analógico. De modo analógico. Graças a esse cara que estava lá, que é um engenheiro eletricista, e ele sabia muito de eletrônica, aqueles arranjos que eles tinham, muitos arranjos é processamento de sinais. Só que hoje a gente faz ele de maneira digital. Só que os caras já faziam de modo analógico. Basta você olhar essas mesas desses camaradas que controla grandes shows, o tamanho que é a mesa, tá? Antes era tudo analógico. Hoje o cara tem um notebook ali, o notebook tem um sistema sofisticadíssimo para fazer esse apoio, né? Essa ferramenta de apoio. Então, aplicações, atenuadores, filtros de ruído. Aí tem um exemplo, né? Ele está falando, os cabos coaxiais antes dava muito ruído. Então, ele tem um terminador, um filtro, que aí você conecta ele nesse lado aí, ó, e aí você diz para ele quanto que você quer atenuar, 1 dB, 3 dB, 10 dB, 2 dB, 5 dB, 20 dB, tá? Se você quiser ligar ou desligar ele. Então, entra com o cabo do outro lado e sai com o cabo do outro lado para tirar o ruído. Isso é um exemplo. Só que isso é uma aplicação analógica. Aqui está um exemplo, o que tem lá dentro desse filtro. Então, isso é tabelado. Ele está te falando o que você tem que colocar no R1 e no R2 para dar aquela atenuação que você quer lá para tirar os ruídos. Aqui ele está usando só resistor. Do lado de cá, ele está usando 3 resistores, tabelado também, né? Com valores diferentes de resistências aí, com arranjos diferentes. Aqui tem outro exemplo de outras aplicações, um atenuador com carga. Ele está te supondo que esse RL aqui seria um alto-falante, por exemplo. O alto-falante é 8 ohms, né, tipicamente, mas ele está falando que se a carga tiver 50 ohms, essa configuração vai te dar um atenuador de 1 dB. Do lado direito aqui também, se a tensão for 0, aí ele tem outro arranjo, né? Aliás, desculpa, no B aqui ele fala que é para você determinar o R0. Qual que seria o valor da resistência 0 aqui? Aí ele manda você colocar tensão 0 e tem uns cálculos lá que o livro explica isso, tá? Aí tem que dar uma olhadinha lá como é que faz isso aí. Aqui ele está colocando o seguinte, um regulador. Chega na entrada de um cabo, está entrando um pico de corrente, tá? Esse pico de corrente ele é perigoso. O que ele fez? Ele realimentou a saída, tá? Ele realimentou a saída. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito comum em sistema digital. Na figura B, ele colocou um capacitor de 1 microfarad. Esse capacitor você vai soldar ele muito pertinho, bem perto da saída. O que ele está dizendo é que quando tiver um ruído com a frequência muito alta vai para a terra. Esse capacitor vai atuar.
Só de você colocar esse capacitor aqui, ó, olha só, o sinal vai ficar próximo, oscilando ali em torno de 5 volts, mas não vai ter aquele pico que pode danificar o seu equipamento, tá? Então, a gente chama esse circuito eletrônico dos capacitores de desacoplamento. Os capacitores sempre lá na alimentação positiva, seja na positiva ou na negativa, você vai colocar um capacitor de 100 microfarad ou microfarad, tá? Para ele tirar esse ruído aí de alta frequência, para ele evitar esse pico, para não... Aqui ele não... Por que ele não colocou um sinal de 5 volts perfeito? Porque o sinal não é perfeito. Ele não é um sinal contínuo perfeito, uma linha perfeita. Ele vai oscilar um pouquinho. Só que no primeiro circuito eu tinha um pico e no segundo eu não tenho mais. Você pode fazer com esse capacitor, pode fazer um filtro digital também. Bom, então, pessoal, módulo 3 do nosso curso, nós vamos tratar de filtros digitais, tá? Eu vou descompartilhar a tela aqui, 9h35. E aí, por hoje, né? Vou encerrar por hoje. Quem tiver alguma dúvida, tá? Aí, Giovanni, eu não corrigi a sua prova ainda, tá? Eu vou corrigir nesse final de semana. Semana passada foi meio tumultuada e manda a nota para você. E os demais aí, pessoal, o que eu fiz nos trabalhos que as pessoas não entregaram? Eu lancei notas proporcionais à nota da prova, beleza? Porque senão ia me dar muito trabalho. Todas as disciplinas eu faço isso. O cara me entregou as notas, só a conversão que eu não fiz isso ainda. Em vez de você, não, eu quero te entregar isso semana que vem e tal, nós já viramos o semestre, eu peguei as notas lá proporcionais e lancei lá para a nota da pessoa, beleza? Então, no mais, pessoal, eu vou descompartilhar aqui a tela, né? Onde que eu desligo esse negócio? Então, se alguém tiver, alguma dúvida... Antes de você desligar o negócio aí, então, boa noite. Boa noite. Alguma... Então, logo as gravações subam para o YouTube, eu mando para vocês lá, beleza? Beleza, professor. Você tem que pegar lá o livro, né, e dar uma estudada. Ou seja, do Bola Stad, seja do Lab, tá? Conceitos, tá? Mas não é nenhum crime, não. Mas é para você aproveitar mais, você pega o livro lá e dá uma estudada, igual o Emerson aí. Teve um problema lá na prática, ele pegou o resistor lá, colocou, funcionou. É assim que funciona o negócio, né? A maneira de aprender. Beleza? Se tiver nenhuma dúvida, Beleza, então. Boa noite aí. beleza? Um abraço. Então tá, qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp. Um abraço e bom final de semana para todos.